Olá, tudo bem? Eu sou a professora Érica, sou formada em Ciências Biológicas, trabalho no curso de Pedagogia. Eu ministro a disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências. Essa disciplina, ela, de certa forma, explica a maneira que um professor de ciências deve se comportar para que os seus alunos possam realmente realizar uma aprendizagem de qualidade. Mas hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a ciência, sobre o que é a ciência, a importância dela para a humanidade e também sobre a importância da construção do conhecimento científico, principalmente ainda nos anos iniciais, ou seja, na infância. Hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre esse mundo fabuloso da ciência. Mas você já se perguntou o que é a ciência? Ou melhor, se eu perguntasse para você, o que é a ciência? Você teria alguma resposta pronta? Saberia me dizer exatamente o que é a ciência? Hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito disso. Mas eu já adianto que não existe receita pronta, tendo em vista que a ciência ela está em constante transformação e em constante mudança. E isso é um ponto muito positivo para nós. Será que você já poderia imaginar como nós estaríamos sem toda a tecnologia e evolução científica que nós temos hoje? Você pode se imaginar sem as ferramentas que nós utilizamos no dia a dia? Tudo isso faz parte do conhecimento científico e do desenvolvimento da humanidade. Portanto, a ciência está muito mais presente na nossa vida do que nós pensamos. Acredito eu que quando eu falei para vocês o que é a ciência, talvez muitos tenham pensado em um cientista lá no laboratório fazendo alguns experimentos, ou talvez em algum filme de ficção científica. Mas quero dizer para vocês que a ciência está muito, muito mais próxima de nós do que nós pensamos. Todas as coisas que acontecem no nosso cotidiano, de fato, existe uma ciência por trás disso. A ciência é, portanto, o que move a humanidade, o que nos trouxe até aqui, no ponto onde nós chegamos, seja ela positiva ou negativa. Nós precisamos, logicamente, utilizar essa ciência para o desenvolvimento da humanidade como um todo, sempre pensando no avanço e nunca no atraso. O conceito de ciência, ele é um pouco amplo. Como eu disse a vocês, não existe algo pré-definido. Por quê? A ciência está em constante transformação e em constante mudança. Ela não é estática e também não é pré-definida. A todo momento surge um conceito novo e diferente sobre a ciência. Mas o que é importante é o conhecimento científico. Esse conhecimento, ele normalmente é pautado em muitos estudos, experimentos e apropriação de resultados. O conhecimento científico, teoricamente dizendo, seria uma crença, né, que pode ser questionada. E, quando questionada, deve ser comprovada, testada e comprovada. Isso nos traz uma grande e importante descoberta, que seria o mundo das hipóteses. Essas hipóteses, elas precisam necessariamente serem testadas para que posteriormente se transformem em teorias ou leis. Na ciência, no conhecimento científico, tudo deve ser testado por várias e várias vezes. Mas quando eu falo em ciência, será que você pensa simplesmente naquele cientista que está lá no laboratório realizando os seus procedimentos científicos? Ou será que um professor de língua portuguesa é um cientista? Ou um professor de matemática? Gente, qualquer área de conhecimento pode ser considerada uma ciência. Hoje em dia, nós temos uma abrangência. Por exemplo, nós temos algumas ciências naturais, são chamadas de ciências da natureza, ciências políticas, ciências humanas, sociais, linguística. Então, são vários ramos dentro das ciências. Portanto, toda pessoa que se destina a realizar algum estudo, algum tipo de aprendizagem, pode ser considerado um cientista. E não apenas aquele cientista que às vezes é representado olhando um microscópio,
fazendo alguma atividade no laboratório, né? Ou com um tubo de ensaio na mão. Portanto, né, cada um de nós pode ser um pequeno grande cientista. O conhecimento faz com que o ser humano seja diferente dos outros animais. Primeiro, porque nós somos racionais, e segundo, porque o conhecimento nos possibilita sair da submissão da natureza. A natureza está aí, nós estamos à mercê dela, mas nós podemos modificar em alguns momentos, em algumas situações. Lógico que isso é necessário que seja feito de forma responsável, para que nós não tenhamos problemas, principalmente no âmbito do ambiente. E, de certa forma, esses problemas ambientais podem acabar refletindo na nossa sociedade, com falta de alimento, surgimento de doenças, né? Falta de água, energia, insumos, entre outras situações que, infelizmente, muitas vezes nós já passamos. Portanto, a ciência ela tem que vir em detrimento do desenvolvimento e do bem-estar da humanidade, e não somente pensando na parte econômica. O homem, ele atua na natureza, não somente em relação às suas necessidades biológicas, mas também, principalmente, pela incorporação desses elementos naturais na sua vida. Principalmente para que nós, enquanto humanidade, saibamos como devemos caminhar. A ciência é muito importante para a humanidade. Por conta dela, nós temos muitos avanços na área da tecnologia, na área da saúde, principalmente na alimentação, na transformação de energia e entre outras áreas da sociedade. Poderia ficar aqui fazendo uma lista de áreas onde a ciência é importante. Ela influencia a nossa vida, né, a ponto de ser difícil imaginar como seria a nossa vida sem o desenvolvimento científico. Já parou para pensar como nós iríamos estar sem a ciência? Ou melhor, como estaríamos, né, sem a ciência? Há que se pensar. Algumas pessoas, inclusive, às vezes apontam a ciência como algo negativo, como algo que destrói. Na verdade, o conhecimento está aí à mercê da humanidade. Nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, é que precisamos usar a ciência para o bem. O conhecimento científico, ele é muito importante. Bom, a ciência, ela não é desenvolvida de forma igual no mundo todo. E isso é um ponto negativo. Como assim? Existem alguns países que saem na frente no que se diz a pesquisa científica, o avanço tecnológico, o avanço na área da saúde. O nosso país ele ainda caminha a passos lentos, né, em relação ao desenvolvimento científico, mas eu acredito que nós temos muito o que avançar ainda e vamos avançar. A ciência ela é muito importante para o desenvolvimento de um país, não só na questão econômica, mas para o desenvolvimento das pessoas enquanto cidadãos atuantes na sociedade. Para isso, o desenvolvimento do conhecimento científico lá na infância faz todo o sentido e toda a diferença. O ensino de ciências, ele tem um papel, melhor, o ensino da ciência, o ensino, né, como um todo, ele tem um papel transformador, um papel fundamental na construção do conhecimento científico. Quando eu digo conhecimento científico, eu não quero que vocês pensem apenas naquele conhecimento lá do laboratório, mas eu quero dizer no conhecimento de mundo que essas crianças podem desenvolver e que é papel fundamental da escola, do professor, auxiliá-las nesse desenvolvimento. A educação, principalmente a educação infantil, ela é muito importante, é um ponto marcante. Nesse momento, as crianças são muito curiosas e é uma fase de descobertas. Então, estimular esse tipo de conhecimento nessa fase é algo fundamental e importantíssimo. O conhecimento científico, o estímulo do conhecimento científico nesse momento vai fazer com que essa criança cresça e se constitua como um adulto consciente das suas ações, participante e atuante na sociedade. Para isso, é necessário que seja trabalhado desde a infância o desenvolvimento desse tipo de conhecimento, partindo dessa criança a possibilidade de mudança no futuro. Sempre temos que pensar, né, que as nossas crianças são o futuro da nação. Portanto, se elas
produzem, desenvolvem, né, esse conhecimento científico, esse lado crítico, né, de certa forma, isso vai mudar a sociedade. Bom, basicamente existem dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento empírico e o conhecimento científico. O conhecimento empírico é um tipo de conhecimento onde nós buscamos explicações para as coisas eventuais do nosso dia a dia, do cotidiano. Só que essas explicações, normalmente, elas não precisam ser colocadas à prova. Eu simplesmente acho que é isso e fica por isso mesmo. Eu dou ali algum fato, falo alguma coisa, e então eu digo, ah, por exemplo, né? Choveu porque aconteceu tal fato, né? O tempo estava assim, tinha uma nuvem lá diferente, né? Então eu não preciso ficar com muitas explicações. E outra coisa, o conhecimento empírico, ele não precisa ser testado, tá? E ele pode ser passado de uma geração para outra tranquilamente, como acontece, né? Normalmente. São coisas que são passadas pelas famílias aí, pelas gerações e gerações. Já o conhecimento científico, ele é algo que precisa ser testado. Mas é importante que o conhecimento empírico não seja descartado, mas sim que ele seja convertido, ou seja, que ele seja transformado em conhecimento científico. Isso torna o mundo muito mais rico, tanto em saber, né, em conhecimento, quanto em prática, né, pôr em prática realmente esse conhecimento. A educação, gente, ela tem como intuito promover, portanto, a oportunidade de aprendizagem ao longo da nossa vida, né? Pois o ser humano, a ciência, estão em constante transformação. Nós aprendemos o tempo todo e com tudo que está à nossa volta. E com as crianças, isso é fundamental, justamente pelo estímulo da curiosidade delas. Nesse sentido, o ensino, né, como um todo, tem um papel importante na vida das pessoas. Por quê? Esse ensino ele traz possibilidades, né, de aumentar o nível de conhecimento, certo? E também fazer com que essa pessoa possa transformar o ambiente onde ela vive, o meio onde ela está inserida, né? Suprindo as necessidades humanas e também, né, auxiliando nas questões sociais e também nas questões ambientais. Algo que está muito em alta, né, no nosso momento, essa questão ambiental. Nós precisamos nos preocupar muito, né, com essas questões. O ensino de ciências, ele vai colocar uma possibilidade, portanto, de promover o que nós chamamos de alfabetização científica. O que seria essa alfabetização científica? Na verdade, a alfabetização científica, ela é uma forma de construção de conhecimentos, certo? Ela é necessária já no início, ali nas séries iniciais, onde a criança pode refletir sobre o papel da ciência e o papel dela mesma na sociedade. E a importância disso tudo, né, nessa questão científica, no social, na parte social, porque é aí que nós vamos promover as mudanças necessárias para o desenvolvimento das pessoas. A alfabetização científica acontece quando o indivíduo, a criança, ela se apropria dos conhecimentos e leva esses conhecimentos para a sua realidade, mudando a sua realidade, auxiliando também na mudança do ambiente que cerca essas pessoas, essas crianças, né, enquanto adultas posteriormente, e também mudando não só o ambiente, mas as pessoas que estão ao redor delas. Né, as pessoas que estão ali, que fazem parte do momento, do ambiente, do local onde elas vivem. Ou seja, elas vão poder mudar, né, a sua forma de vida e que queremos, né, que sempre isso seja transformado para o melhor, né, para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento pessoal e de forma que esse desenvolvimento e crescimento pessoal faça o desenvolvimento e o crescimento como um todo da sociedade. A alfabetização científica, portanto, é quando esse indivíduo consegue apropriar um certo conhecimento, transformando esse conhecimento em algo que possa mudar, né, a sua visão, estimular a sua curiosidade e auxiliar principalmente na resolução de problemas. Gente, quando a gente fala assim em resolução de problemas, talvez você fique pensando, ah, mas que tipo de problema, né? Problemas do cotidiano.
Quando nós trabalhamos uma educação voltada para a resolução de problemas, nós fazemos com que essas crianças cresçam pessoas que sejam capazes não só de enfrentar seus problemas, mas também de possibilidade de resolvê-los, né? E não desistir logo ali no primeiro problema que aparecer. Então, essa estratégia de trabalhar com a resolução de problemas também dentro da alfabetização científica é muito interessante e muito importante, porque isso constrói o indivíduo, né, como ser humano, como identidade, ele vai se identificar, né, como pessoa e como cidadão crítico e atuante na sociedade, que essa é a função primordial da educação, né, do ensino. Para nós, isso é fundamental, tá? Bom, a partir do momento em que o aluno se apropria então desse conhecimento, ele passa a questionar a sua realidade. E isso, esse questionamento, partindo dessa pergunta, desse questionamento, isso vai gerar uma certa mudança no seu interior, né, e ao redor dele. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a alfabetização científica ela é para toda a vida. E ela vai fazer com que esse indivíduo se desenvolva cada vez mais. E também leve consigo, né, o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu redor. Dessa forma, nós podemos permitir que as pessoas se tornem protagonistas das suas histórias, né? Que elas se tornem seres independentes, que consigam levar as suas vidas, desenvolver as suas ações e pensar sobre aquilo que estão desenvolvendo, principalmente, que é o fundamental, né? Nós somos seres racionais, então devemos usar esse nosso raciocínio para as coisas boas, para a aprendizagem, para o desenvolvimento e aprimoramento das mais diversas funções que nós podemos, né, desenvolver. O conhecimento é necessário, então, assim, que exista essa transformação daquilo que nós temos de conhecimento empírico, do conhecimento do mundo, né, para o desenvolvimento e o conhecimento científico. Quando nós conseguimos transformar esse conhecimento empírico em conhecimento científico, aí sim nós podemos dizer que houve também um tipo de alfabetização científica, né? Onde tem então uma construção ali. E essa pessoa, ela acaba sendo então mais participativa, mais atuante, ou melhor, vai ser uma criança que quando se tornar um adulto, ele vai ter voz, né? Ele vai ser participativo, ele vai ser atuante, ele vai conseguir expor as suas opiniões e principalmente ele vai conseguir fazer mudanças, né, na sociedade, no ambiente onde ele está inserido. Essa questão do ensino, como eu já havia comentado, da resolução de problemas, também é um tipo de alfabetização científica e é muito importante para o desenvolvimento e construção da identidade dos indivíduos, tá? A sua identidade, né? É muito importante que a criança ela consiga, desde pequena, já ir se entendendo como parte de uma sociedade, como parte de um sistema, como parte de um mundo. As crianças, elas são curiosas, né, por natureza. Então, nós precisamos pegar isso a nosso favor, né? E aproveitar essa característica para o desenvolvimento da ciência, principalmente nessa fase da infância, onde eles ainda são muito curiosos, têm muita vontade de aprender, né? Vamos gastar essa energia que essas crianças têm para algo bom, que é o desenvolvimento do conhecimento científico. A educação científica infantil, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento do cidadão. Isso é sempre importante a gente frisar, tá? O que essa criança é enquanto criança, né, na sua fase de infância, como ela constrói os seus conhecimentos, vai dizer a forma como ela vai ser quando adulto. Tá? E isso é muito importante para a sociedade, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento social, né? E o desenvolvimento econômico também, porque uma coisa vai levando a outra, né? Algo é em detrimento, vamos dizer assim, uma coisa vai levando a outra, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, né? Foi uma conversa curtinha, mas acredito que foi uma conversa bem produtiva e não esqueçam, né? As pessoas, as perguntas, na verdade, é que movem o mundo, e não as respostas. Por isso, nós precisamos ser indivíduos questionadores. Nós precisamos pensar sobre nossas ações e sempre questionar a nós e o mundo ao nosso redor, porque é através das perguntas que o conhecimento vai sendo desenvolvido. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa. Desejo uma boa sorte na sua escolha. Até mais!